Bom, então deixa eu abrir aqui, gente. Nós já parou na aula passada. Deixa eu ver quem tá pedindo para entrar aqui. Deixa eu compartilhar minha tela, né? Porque senão vai ficar difícil vocês verem, né? Bom, gente, todo mundo vendo certinho, né? Gente, então aí, boa noite oficialmente. Mais uma semaninha, se vai. Vamos lá continuar então. Na aula passada a gente falou um pouquinho da questão do estresse, né? Chegamos a levantar aí uma historinha do Tonho, que o Tonho ele tinha passado por um momento constrangedor na carreira dele, né? Como gestor de pessoas de uma indústria, e que ele tinha acabado perdendo o sentido ali, acabou falando coisas que ele não queria falar. E aí a gente falou um pouquinho do estresse, e hoje a gente vai continuar aí essa parte importante aí do curso também, tá? Bom, gente, eu cheguei a comentar com vocês que o estresse ele é importante. Até um certo ponto, ele faz uma diferença muito grande para a gente. Se a gente for levantar esses dados aí, por exemplo, desses atores mesmo, né, que tem muitos anos de carreira, grande parte deles vai dizer para vocês que todas as vezes que eles vão entrar no palco, todas as vezes que eles vão fazer alguma coisa direcionada à carreira deles, eles sentem medo, né? Que é normal. Eles sentem uma ansiedade que é normal, mas essa ansiedade e esse medo acaba sendo bom, positivo até um certo ponto, que é o que faz a gente fazer o que deveria ser feito, né? Então a gente acaba chegando num ponto, né? A gente está encurralado, ou eu faço, né? E a gente acaba tendo que fazer, né? E esse estresse ele ajuda um pouquinho, tá? A gente vai chegar lá na frente, falar um pouquinho dele, é o tal do eu estresse, tá? Acho que a gente deve chegar lá hoje ainda. Bom, então por isso, o que é mais importante para a gente é o quê? É a gente tentar gerenciar esse estresse que a gente vive todos os dias. Que está totalmente, gente, ligado ao contexto da felicidade. Né? Nós falamos sobre isso aí na aula passada, da importância que a gente tem, né, diante do dia a dia, a gente controlar esse estresse para que eu consiga abstrair o máximo que eu posso de momentos felizes durante o meu dia. Porque é muito comum a gente ter problemas, né? Então a gente não tem como fugir desses problemas e o estresse também a gente não consegue passar sem ele. Então gerenciá-lo é a parte mais importante para que a gente consiga obter êxito aí durante os dias, tá? Então o gerenciamento do estresse, ele é o quê? Existe um livro que é o Election, né? Revolução dos Autores, é o Benson e do Proctor, que é um livro muito interessante que ele fala sobre essa questão do gerenciamento do estresse. É um livro todinho sobre estresse e ele fala bastante sobre como que a gente faz esse gerenciamento das possibilidades que a gente tem. Então, o gerenciamento de estresse para eles, né, é o quê? É uma resposta fisiológica a qualquer mudança, boa ou ruim, que alerta a resposta adaptativa de luta ou fuga no cérebro e no corpo. Então, nós falamos um pouquinho sobre o cérebro reptiliano, da capacidade que ele tem, né? Ele é totalmente ou fica ou vai, né? Ou corre ou luta. Então ele tem sempre essa capacidade binária de responder a certos estímulos no dia a dia, tá? E é uma resposta realmente, gente, fisiológica, tá? A gente vai ver que tem muitos hormônios, né, que estão aí por trás dessa capacidade que a gente tem, tá? E, inclusive é uma capacidade de sobrevivência, é o primeiro cérebro que a gente tem quando a gente se forma ali no ventre materno, é o primeiro cérebro que é formado, é o cérebro reptiliano, uma parte interna do nosso cérebro que fica aqui atrás, né? Então, é uma coisa muito comum, isso é um cérebro de proteção, vamos dizer assim. Né? O nosso coração bate a partir dele, nossa respiração é feita a partir dele.
e ao mesmo tempo a gente tem essa capacidade de fuga, ou a capacidade de luta, ou a capacidade realmente de não enfrentar um determinado momento. Então ele traz essa capacidade de sobrevivência, tá? Que é uma capacidade bastante importante e que a gente precisa, né, a cada dia tentar buscar esse gerenciamento a partir dessas respostas fisiológicas, tá bom? Bom, quando a gente sofre um momento de estresse muito grande, né, as primeiras coisas que acontecem são o quê? O coração acelera, né? A gente fica, né, com o batimento acelerado ali, a gente fica naquela situação, na iminência de quê? Para que o coração acelera? Justamente para que os músculos oxigenem de forma mais prioritária. Para quê? Né? É o nosso cérebro nos preparando para quê? Para luta ou para fuga. Então ele vai te preparar para isso. Então por isso que a gente tem aquela sensação de taquicardia, aquela coisa no coração, né? Que parece que, né, a gente está acelerado. Alguns ficam, né, conseguem assim mudar até a fisionomia, a cor, né, o rubro da pele. Então são coisas que são características de estresse, tá? E isso vai acontecer, gente, não tem jeito. Né? Em qualquer pessoa, algumas mais acentuados, outros menos acentuados aí, tá? Então não tem condição da gente responder esse estresse de uma forma a anular esse estresse da nossa vida. A gente não vai conseguir fazer isso. Então, o mais coerente é fazer o quê? É tentar conviver com ele da melhor forma possível, trazendo ele para o nosso lado, né? Porque se eu não trago ele para o meu lado, ele acaba sendo meu oponente. E o estresse, gente, é uma situação que quando a gente vai acumulando, 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 chega num ponto que a gente não consegue sair daquela bola de neve. Isso aí acaba virando um estopim, né? Assim como o assassinato lá do Francisco Ferdinando, lá do Arquiduque, né? Que foi o estopim da Primeira Guerra Mundial. O estresse também ele funciona mais ou menos como isso aí, um estopim. Então qualquer coisa que acontece na sua vida, sei lá, você chutou, né? Deu uma topada no dedinho, no canto da porta, alguma coisa, já é suficiente para você estourar e fazer coisas que você às vezes não realmente não deseja fazer, tá? Então, mais fácil trazer ele para o nosso lado, né? Vamos trazer ele para o nosso lado, vamos fazer ele nosso amigo, pelo menos, para que a gente consiga aí domá-lo, né? A gente não ter problemas sérios com ele aí, tá bom? Bom, dentro desse contexto, gente, tá? Como eu falei com vocês, a gente tem a fisiologia do estresse, né? Acontece toda a resposta hormonal que a gente tem no nosso corpo. E essa resposta hormonal ela nos prepara para isso, né? Para justamente a gente ter essa capacidade de ou fugir ou enfrentar ou não fazer nada, tá? Então a gente tem essa capacidade que é uma resposta bioquímica, né? Diante do evento. É muito comum isso acontecer, tá? Antigamente tinha-se um preconceito muito grande em relação a essa questão da, inclusive mudança da cor da pele, né? Das pessoas ficarem vermelhas, aquela coisa. Eu tinha muito disso, até hoje tenho, né? Mas é uma resposta muito fisiológica, é uma resposta muito comum da gente. Eu não sei, às vezes a gente nem tá com estresse, nem tá com vergonha, nem nada, mas a nossa pele parece que responde, né, fisiologicamente com mudanças também, locais, algumas situações que a gente passa. Então isso é muito comum, a gente não precisa ficar muito preocupado com isso, tá? A única coisa que a gente precisa se preocupar é como tentar canalizar isso aqui de uma forma que não me leve ao fracasso, não me leve à exaustão, à exaustão cerebral, tá? E uma das coisas que é importante que a gente já falou lá atrás, a gente tem uma capacidade no nosso cérebro muito grande de plasticidade cerebral, que é uma das possibilidades que a gente tem de criar novas conexões ou melhorar aquelas que já existem. E isso para a gente é muito simples, porque às vezes acontece de forma involuntária, principalmente quando eu estou passando por um determinado momento. Nós falamos aí lá atrás também um pouquinho, né, sobre a questão do luto, a questão da morte, como que a gente passa por esses momentos e principalmente quando a gente busca aquele lado espiritual que nós falamos na aula passada, que é o que nos ajuda realmente a passar por aquele momento, que é um momento difícil, né? Quem vai falar para mim que passar por um momento desse é a coisa mais gostosa que tem? Ninguém, né? Porque realmente é um momento difícil. Mas a gente consegue passar, a gente consegue dar a volta por cima.
Só que o próprio luto, ele passa por um caminho, né? Ele tem um caminho específico que a gente deve passar. Então, é muito comum, às vezes, você escutar as pessoas falarem assim, ah, eu não choro, né? Eu não tenho a capacidade de chorar naqueles momentos. E isso é negativo, né? Por que que é negativo? Porque quando eu não choro, eu guardo. E aquele guardar, ele vai ficar ali dentro. Nós vamos ver que uma das formas do estresse ele partir na nossa vida e acabar levando a gente para a exaustão é justamente a questão do rumen, da gente ruminar essas coisas que ficam guardadas. Por isso que nós falamos atrás para a felicidade, da gratidão, nós falamos do perdão, que são coisas importantes para que a gente não fique guardando essas mazelas e isso acabe também gerando um estresse muito grande lá na frente, tá? Então isso é muito comum acontecer, né? E aí a pessoa fala, ah, não choro, né? Eu sou tranquilo, mas ela guarda. E aquilo ali ela não passou por aquele momento do jeito que ela deveria passar, tá? Então, às vezes é necessário a gente buscar ferramentas, buscar uma ajuda para que a gente consiga realmente chorar, porque chorar é natural do ser humano, né? Então a gente precisa passar por aquele momento. Se eu não passo, eu posso guardar isso aí, e isso aí pode levar à exaustão lá na frente também. Então veja bem que nós estamos sempre ligando os fatos, né, da relação que a gente tem da felicidade com o estresse. Você já viu uma pessoa feliz estressada? É possível isso acontecer? O que vocês acham? Vocês conhecem alguém assim, estressado e feliz? No mesmo momento, não, mas uma pessoa feliz pode ficar estressada. Isso, né? É aquela coisa, né? Antigamente, eu nem sei se é isso mais, gente, mas tinha uma musiquinha, né? Toda enzima é uma proteína, mas nem toda proteína é sempre uma enzima, né? Então é lógico, a pessoa, ela pode ser feliz, mas ela pode estressar um dia, porque também ninguém é de, é de ferro, né, gente? Mas aquela pessoa que é estressada durante o dia, né? Você deve conhecer gente assim. Já é uma coisa que é cotidiano dela. Não é uma coisa que ela passou por um momento de estresse muito grande, ela passou, deu aquele boom e depois acabou. Não. Ela é estressada por natureza, né? Ela se revolta com qualquer coisa, ela briga com qualquer coisa, ela não, principalmente ela não consegue ouvir a opinião das pessoas. E essas pessoas são felizes? Dificilmente, né? Porque são coisas muito ambíguas, né? São coisas diferentes. A felicidade caminha para um lado e esse estresse do dia a dia que a gente vai guardando. Vocês conhecem pessoas assim, né? Pessoas desse estilo também. Sim ou não? Infelizmente, sim. Infelizmente, sim. Infelizmente mesmo. É a Dali, a Júlia que tá falando, né? Então, é isso mesmo. A gente conhece essas pessoas. Mas essas pessoas são felizes? Não são, gente. Tá? Não são. Porque elas vivem num ciclo. Lembra que o nosso cérebro reptiliano ele sempre procura isso? E a gente acaba caindo num ciclo. Ele busca a felicidade, mas a forma que a gente trata essa felicidade é uma forma totalmente superficial. E a gente acha que a felicidade ela é ditada somente por pequenos momentos da vida da gente, né? Ganhei na Mega Sena, feliz. Comprei um carro novo, feliz. Comprei uma casa nova, feliz. Só isso é felicidade? Não, né? Então, acaba que essas pessoas realmente elas não são felizes. Então, o estresse também não traz felicidade, pelo contrário, né? Ele traz o afastamento, o isolamento social das pessoas, às vezes, porque ninguém consegue ficar perto de uma pessoa que é estressada constantemente. É muito difícil conviver com pessoas desse tipo, né? Então, acaba o isolamento social, a pessoa se isola, porque quem vai ficar perto dela? Eu conheço um professor na universidade, né? Infelizmente, assim, e assim, fico com muita pena, porque, sabe, é isso que eu tô falando com vocês. A pessoa tá muito estressada, já brigou com todo mundo. Uma briga, sabe, cara? Briga por tudo, gente. Briga por, sei lá, uma sala, briga por, não sei, cara, tudo que você imaginar. Entendeu? Então nada tá bom. Então, o problema, às vezes, o problema não é o mundo, é a pessoa. É aquilo que a gente falou. A gente se envolve num casulo e a gente acha que nós somos únicos, maravilhosos, perfeitos e que todo mundo gira em torno da gente. Não é bem assim. Foi o que eu falei nas aulas passadas. Nós temos que identificar que realmente nós somos únicos, mas que nós somos muito pequenos diante do universo. E aí fica muito mais fácil da gente, né, sobressair. Porque eu sinto a minha importância nesse mundo, né, nesse cosmos aí,
Mas ao mesmo tempo eu sei que eu sou muito pequeno porque existe o mundo inteiro. E por que que todos os holofotes têm que ser em cima do Fabiano? Não é bem assim, né? Então isso é negativo. A gente precisa contornar essas situações, tá certo? O estresse ele não pode ser uma coisa cotidiana na sua vida, pelo amor de Deus, tá? Ele pode ter os momentos, os picos, vai ter, eu vou mostrar para vocês, mas são coisas que passam, gente. Passa, tudo passa, né? Tudo passa, até a uva passa, né? Mas vai passar, tá bom? Bom, então nós falamos do Tony na semana passada, aquele cara que foi humilhado diante dos, né, dos colaboradores, aquela coisa toda, tá? Então o que aconteceu, gente? Olha só, o Tony ele foi desafiado por um colaborador dele no momento que ele fazia lá uma apresentação, sei lá, de um plano de negócio, alguma coisa que ele estava apresentando, dados, né, antigos da empresa, como é que foi a arrecadação, ele estava fazendo a apresentação e naquele momento o engraçadinho chegou lá, né, simplesmente para cutucar mesmo e fez umas perguntas para ele, deixou ele totalmente constrangido. E ele juntou aquilo tudo, né? Ele alimentou aquilo. Lembra que eu falei na semana passada a importância da gente saber ter as respostas certas no momento certo? Se o Tony tivesse dado uma resposta inteligente para aquele colaborador naquele momento, ele não teria alimentado o estresse na vida dele. Então, por isso que é importante a gente receber, às vezes, uma crítica, alguma coisa, ruminar aquilo primeiro, pensar sobre ela, e aí você tirar uma resposta delicada, né, sem agressão. Porque o que as pessoas esperam, às vezes, de um chefe, de um líder, é justamente o quê? É você perder a paciência. Tá todo mundo doido para você perder a paciência. Né? Já imaginou um advogado desequilibrado? Aí quando ele chega lá vai defender o cliente dele, né? E aí sei lá, o outro advogado de defesa fala alguma coisa, os dois pegam no tapa. Quase que a gente não vê, né? Não tem isso, não, quase nada, né? Quase sempre na mídia a gente enxerga isso aí, né? As pessoas tratarem certas situações dessa forma. Né? Então, assim, gestão emocional deveria ter em todos os cursos da face da Terra. Né? Essa disciplina felicidade deveria ter no mundo inteiro. Por quê? Gente, a gente precisa aprender a lidar com essas situações e você vai passar por isso, né? Não tem outro jeito, tá? Então, qual foi o erro do Tonho? O erro do Tonho foi não ter respondido da forma que ele deveria ter respondido, de uma forma educada. Ele aceitou aquela crítica de uma forma quase que pessoal, levou para a vida dele, alimentou aquele estresse dentro dele. Ele quase que ele não conseguia ficar mais na sala de reunião, tá? E aí isso aí virou o que na cabecinha dele? Virou quase que uma situação psicossomática, quase que uma coisa física no corpo dele. Ele começou a manifestar efeitos não só do coração pulsar, como a gente falou, do cérebro reptiliano, dessa característica que o cérebro reptiliano tem de correr ou ficar, mas ele alimentou aquilo ali. E o problema principal do nosso estresse e da gente carregar essas máculas para nossa vida é o quê? É você colocar lenha na fogueira. Se você coloca lenha na fogueira no seu cérebro, você vai colher lá na frente situações indesejadas na sua vida. Não adianta, né? Então, tente resolver da melhor forma possível naquele momento, gente. Isso é muito importante. Não deixe, não durma na sua cama com situações mal resolvidas na cabecinha de vocês. Sabe por quê? Isso vai martelar na sua cabeça a noite toda. Entendeu? Às vezes você vai acordar de noite com aquilo martelando na sua cabeça, uma coisa que você precisa resolver, uma coisa que ficou mal resolvida e que você precisa dar um fim naquilo e cortar um laço ou fazer qualquer coisa. Mas você precisa fazer aquilo ali, tá? Isso acontece na vida da gente constantemente. Quando a gente ganha um presente, por exemplo, se você ganha um presente numa caixa muito grande, bonita, né? E aí aquela caixa tem um laço maravilhoso. Só de você olhar para a caixa e falar, nossa, que legal. O que que a nossa mente conta pra gente quando eu vejo uma caixa bonita, um laço bonito? A minha mente conta o quê? Nossa, o presente deve ser lindo, concorda? E às vezes, qual que é a nossa sede? De abrir a caixa, tirar aquele laço lindo e buscar o que está dentro da caixa. Porque aquilo que está dentro da caixa, gente,
É dopamina. E essa dopamina, ela vai fazer com que o meu cérebro fique ali assim, ó. Nossa, o que que tem lá dentro? O que que tem lá dentro? Aí quando você abre é o quê? É uma caixa de lápis de cor. Aí você faz o quê? Você se frustra. É a coisa que mais acontece na vida da gente. Com todas as vezes que a gente olhar o laço de uma pessoa, que a gente olhar uma pessoa e a gente esperar muito dessa pessoa, seja ela quem for, gente. Seja a esposa, seja o filho, seja o pai, seja o avô, seja lá quem vocês quiserem, tá? Mas a gente espera muito das pessoas. E o laço que está de fora não consegue demonstrar a grandeza ou a pequenez do presente que se encontra dentro dessa caixa. E a gente vai falhar, entendeu? Então, assim, não alimente essas coisas na cabeça de vocês. É a primeira coisa que a gente precisa fazer. Problema apareceu, problema resolvido. Ponto final. Ah, vai doer, sei lá. Não me interessa o que vai acontecer. Mas eu preciso resolver. Porque quando eu resolvo, eu tiro aquilo da minha cabeça e eu não faço como a vaquinha lá, que é o quê? Ruminar aquela grama, aquele, né? Aquela, sei lá, aquela coisa que a vaquinha come lá. Tá? Não rumine, porque ruminar, tá? É a mesma coisa de ressentir. Né? O que que é ressentir? É sentir novamente algo que já aconteceu. Ressentimento é uma coisa terrível, tá? É como se fosse a vaquinha ruminando, né, aquilo que aconteceu. Gente, e mais uma vez eu vou falar para vocês, guarda isso. A gente nasceu para ser feliz, cara. A gente nasceu para dar certo. A gente nasceu para ser bonito. A gente nasceu para ser inteligente. A gente não nasceu para, não vou dar certo. Ah, porque não, pelo amor de Deus, larga a mão disso. Entendeu? Nós somos muito perfeitos, né? Quando você tem um gasto muito grande com a montagem de equipamento, alguma coisa que você vislumbre lá o equipamento funcionando, é porque você quer que o equipamento dê certo. E nós fomos montados, né? Muito bem montados. Então a nossa estrutura foi feita para quê? Para que a gente seja feliz. Não tem outro jeito, tá? E é isso que a gente busca. Só que a gente às vezes garra nesses gargalos, tá? Então, a primeira coisa, para que a gente tenha o eu estresse, para que o nosso estresse seja benéfico, né? Aquela impulsão que o cérebro reptiliano traz para a gente de sobrevivência é importante sim, mas guarde uma coisa: não rumine, não rumine, resolva, resolva, não rumine, não guarde. O Tonho fez isso, tá? E aí o que acontece? Gente, se eu não domino isso em mim, esse estresse vai estar tão grande que acontece igual como professor da universidade, tadinho. Você acha que ele quer ser assim? Você acha que a pessoa quer ser assim, nasceu assim? Síndrome de Gabriela? Não é. Entendeu? A pessoa não quer ser assim, ela sofre também de ser assim. Só que ela não consegue controlar isso nela, porque já passou dos limites, tá? Eu não sei se a gente conversou um pouquinho lá no começo, gente. Me desculpa se eu falei ou se eu não falei. Guarda. É a matriz de importância e urgência que a gente traz lá nos cursos de gestão, de Black Belt, e traz aqui também, porque aquilo que é importante para mim é interno. É uma coisa que me faz bem. A importância das coisas na minha vida não são urgência. Só que a urgência ela acaba se tornando importante em determinado ponto da minha vida. O que significa isso? Minha família. Ah, eu troquei tudo que eu tinha para trabalhar, porque eu preciso ter uma renda maior. E a minha família fica em segundo plano. Só que a minha família é uma das coisas mais importantes que tem para mim. E aí você faz o quê? Você troca aquela importância pela importância do seu emprego, para você ganhar mais, para você, né, progredir. Tudo bem, é uma escolha que a gente faz. Só que aí chega no ponto, né, da sua filha olhar para você às vezes e falar assim: "Papai, brinca comigo". E aí eu olhar para ela e falar assim: "Filha, agora eu não posso, tô trabalhando". E aí depois ela vira e fala para mim: "Ninguém brinca comigo". Aquilo que deveria ser importante se tornou urgente no momento porque eu percebi que se eu não fizer nada, a situação é pior. Entendeu? A gente vai esperar chegar nesse ponto, porque aí o estresse ele vem de uma forma tão terrível na gente, é um acúmulo tão grande de carga, que eu começo a prejudicar todos os nichos da minha vida. É o nicho familiar, é o nicho social, é o nicho escolar. Todas as partes da minha vida começam a ser prejudicadas por isso. E isso é interessante? Não é interessante.
Tá? Então, por isso que a gente precisa resolver. Problemas foram feitos para serem solucionados. Problemas não foram feitos para ser guardados. Igual aquele empregado preguiçoso que vai limpar a casa e bota a poeira debaixo do tapete. É isso aí. Quantas vezes a gente não faz na nossa vida? Ah, vou deixar isso para depois. Ah, não, isso é ruim. Eu deixo para depois. Gente, mas olha só, isso vai virando uma bola de neve terrível, terrível. E a gente não vai percebendo, tá? É igual uma teia de aranha, né? Você vê a aranha, às vezes, durante o dia, paradinha ali. Quando você chega no outro dia, você vai lá, tem aquele monte de teia de aranha, né? Assim, mesma coisa é o estresse. A gente vai juntando, vai guardando, isso vai virando uma bola de neve, depois eu não consigo sair. Aí vem o quê? Vem isolamento, vem depressão, vem tristeza, vem angústia, vem ansiedade, vem tudo isso de uma forma como se fosse uma bola de neve caindo na minha cabeça. Aí, como é que você vai resolver esse problemão? Aí é difícil, né, gente? Às vezes precisa de ajuda, quantas pessoas precisam de ajuda? E pior, tem muita gente ainda no século XXI que não entende que uma pessoa que tem depressão é uma pessoa doente e precisa ser tratada. As pessoas não entendem. Tem muita gente que fala assim, isso é besteira, que depressão, isso é frescura. Né? Se for homem, então, olha lá, frescura lá, olha lá. Tá deitado no sofá debaixo do cobertor meio-dia. Isso é frescura. Não é frescura, gente. É uma doença do século. Tá? Nós temos mais de 300 milhões de pessoas estressadas no mundo inteiro. Tá? Deprimidas, estressadas, com doenças mentais terríveis. Sabe por que isso apareceu? Não é porque as pessoas anteriormente não eram doentes, é porque elas eram, mas não sabiam que eram. E pode ser comigo, gente, pode ser com qualquer um da minha casa, pode ser. Gente, nós somos seres humanos, tá? Suscetíveis a isso. Então, quando a gente chega num ponto desse, qual a necessidade? Eu preciso buscar um apoio, eu preciso buscar alguém que me entenda, que converse comigo, que me escute. Como é bom ter um abraço de uma pessoa que você confia nesses momentos, né? Por quê? Porque o abraço ele restaura, ele cura, ele é assim uma coisa fascinante. Às vezes você não quer nem que a pessoa te dê um conselho, mas você quer que ela te escute. Você quer falar, né? Porque você quer tirar aquilo de dentro de você. Então, há uma necessidade muito grande. E como é que a gente tenta controlar isso aí? Dessa forma, resolvendo problemas pontuais de acordo com que eles aparecem na minha vida. É a melhor forma de resolver. Juntar problema é juntar sujeira. Se computador tem que ser formatado, imagina a gente. Né? Só que qual que é a nossa forma de formatar o computador? Às vezes uma forma totalmente desagradável, né? Às vezes a pessoa passa por um infarto, infartei. Graças a Deus conseguiu restabelecer, igual conheço amigos meus, né? Mas infartou por quê? Porque estava no limite do limite, do limite, do limite, do limite. Tá? E quando eu falo limite do limite, gente, é tudo aquilo que não me traz felicidade. Porque aquilo que eu faço me traz um carpe diem, aquilo que me traz felicidade não me estressa, não me deixa doente, não vai deixar. Aí você fala, nossa, o cara trabalha de mal, tanto que ele trabalha. Mas ele tá feliz? Ele tá feliz. Cara, então bora pra frente. Qual que é o problema do nosso estresse? É justamente o dia a dia que a gente não consegue lidar com ele, das pessoas que são difíceis, a gente sabe disso, a gente também é, mas principalmente da infelicidade que os dias trazem na nossa vida, gente. É isso que traz doenças, é isso que traz doenças, tá? Então, se você está se sentindo bem, se você não prejudicou nenhuma daquelas esferas da sua vida que nós falamos na semana passada, se você acha que está totalmente priorizado na sua vida e você está feliz, feliz de verdade, você se sente bem por fazer aquilo que você faz, tá? Você não é aquele que chega sexta-feira e fala assim, graças a Deus acabou a semana. Ou então, aquele que quando toca a musiquinha do Fantástico fala, meu senhor, amanhã é segunda-feira, o que eu vou fazer? Você começa a perceber essas coisas em você mesmo, tá? E aí, se você tá nesse ponto, é porque de repente você não se encontra no lugar certo, gente. E todas as pessoas desse mundo têm um lugar certo onde elas vão ser felizes. Eu não falei de alegria momentânea, eu estou falando de felicidade. A disciplina chama felicidade, né? Eu vou estar num estado feliz na minha vida, eu vou estar bem comigo mesmo,
e com todas aquelas esferas que a gente falou na semana passada. Aí é o ápice. Se você chegou nesse ponto, a gente está muito bem, tá? Quando você fala de desenvolvimento humano, gente, até 1990, né, quando o Plano das Nações Unidas trocaram esse conceito de desenvolvimento humano, sabe qual que era o conceito de desenvolvimento humano, gente? Era você ter um emprego bom e ganhar bem. Era a sua vida financeira. Era só isso. Então, os milionários, ó, parabéns para eles, né? Tá todo mundo com um desenvolvimento humano perfeito. Depois de 1990, eles fizeram o quê? Eles mudaram o conceito. Por quê? Eles perceberam que não é só ter dinheiro, né? É mais do que isso, é qualidade de vida, sabe? A pessoa realmente está feliz com o que ela está fazendo, feliz consigo mesmo. Então é muito mais, né? Aquelas 4 esferas que nós falamos na semana passada, elas são muito importantes na vida da gente. Tá? Isso aí que realmente acaba tirando a gente dessas situações de estresse, pensando por esse lado, tá bom? Porque pensar pelo lado do trabalho só, a gente sempre vai estar muito estressado, tá? Isso aí não é legal, tá bom? Gente, aquele esquema, qualquer coisa, dá um grito aí, pode interromper, fica à vontade, tá? Bom, gente, então, resumindo o Tonho, como é que a gente resume a vida do Tonho, né? Muito fácil. Veio um trator, passou um trator em cima dele, né? Que foi o colaborador, quando chamou a atenção dele de uma forma maldosa, tá? E aí depois, cara, a gente vai aprender um pouquinho nesse curso ainda de leitura de microexpressões faciais na vida da gente. Gente, isso é tudo. Sabe por quê? Você vai conseguir olhar para a pessoa que de repente estiver te pregando essa peça de maldade e você vai conseguir perceber nela determinadas microestruturas faciais que você vai saber o que ela está pensando em fazer aquele questionamento para você. Conhecer essas coisas facilita você não se estressar. Sabe por quê, gente? Quando eu estava no ensino fundamental, eu tinha tanta timidez que toda professora, todo pessoal que falava comigo, eu sorria. E aí, a supervisora uma vez chamou minha mãe na escola e falou assim: seu filho é debochado. Olha só. Eu não era debochado, eu era tímido, eu morria de vergonha quando alguém falava comigo. Eu já ficava vermelho e começava a rir, eu não tinha outra reação. Era a minha reação. Só que olha só, as pessoas que estavam à minha volta, que era a própria pedagoga da escola, a ignorância dela, não ignorância de alfabetização, mas por não conhecer aquilo ali, ela me criticava e falava que eu era o quê? Cínico. Então, se a gente começa a entender isso nas pessoas, você começa a ter uma outra visão. Lembra que eu falei que uma forma de perdoar é a gente pensar quando a pessoa nasceu, pititinha lá, bonitinha, aquela carinha toda enrugadinha? E não é verdade? Então, a gente acaba olhando para as pessoas e fala, não. Às vezes, sabe, gente, vocês conseguem fazer uma leitura da pessoa. E essa leitura, ela faz uma diferença na vida da gente, porque a gente consegue enxergar, de repente, mazelas nas pessoas que nem elas conseguem ver. Elas não conseguem ter um reflexo. Entendeu? Então é muito importante conhecer isso aí, tá? Veio o cara, passou o trator assim do Tonho, coração, pum, 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 musculatura toda oxigenada, né? Prontinho para quê? Ou para partir para porrada ou correr, não tinha outra forma, tá? E aí as pupilas dilataram, porque eu preciso enxergar bastante para luta, né? Ou para correr, ou para onde eu for, né? Consequentemente, o seu cérebro já disparou um monte de hormônios no seu corpo, preparando o seu corpo para aquilo. E aí, resultado disso tudo foi o Tonho extremamente estressado, né, mal demais, respondendo de forma inadequada, uma coisa que ele poderia sair por cima e responder de uma forma mais delicada e mais inteligente. Eu falo sempre isso para minhas filhas, falo, ó, gritou, perdeu o senso de certo ou errado. Né? Então não adianta gritar. Quando eu converso, quando eu tenho um diálogo, quando eu me para fazer isso aí, né, gente? No dia a dia, hein? Aquele chefe chato, aquela pessoa chata que fica me importunando o dia inteiro, puxando meu tapete, como é que você faz isso?
Não é muito fácil não, né? Mas é treino, né? E eu falo o seguinte, gente, a família é um treino perfeito, maravilhoso, né? Sejam vocês casados ou não, vocês têm a família de vocês, você tem o círculo social que vocês vivem, as repúblicas ou as casas que vocês moram, né? Que deve ter alguém e essa convivência ela é importante, né? A gente dosar, né, esses momentos aí para a gente não chegar no ponto de estourar totalmente, tá? E aí olha que interessante como que nosso cérebro é. Quando a gente estoura, você não rumina. Porque você já soltou tudo que tinha de soltar, brigou, e ficou por isso mesmo, passou. Só que aqui, depois daquele momento que você passa, ao invés de você ficar ruminando o que o cara falou, você começa a ruminar aquilo que você fez. É aquela situação, aí você começa a falar assim, meu Deus, eu podia ter sido mais educado, né? Ficou tão feio. Aí você começa a ruminar outras coisas do seu lado particular. O que também é negativo, concorda? Tanto faz ruminar o que o cara me falou ou o que eu fiz, né? Porque aquilo ficou marcado dentro de mim, que eu deveria ter sido um pouco mais educado, de repente exagerei no que eu deveria, no que eu falei, certo? Isso para mim acaba me fazendo mal do mesmo jeito, tá? Então existe um ditado antigo que fala assim, como é que é? Quem bate esquece, né? Mas quem apanha nunca esquece. Depende muito das vezes, né? Porque você bater também é doloroso também. Pode às vezes não ficar ali no seu consciente martelando você, mas no fundo não é uma coisa legal. A não ser, a gente sabe que aí já é uma outra conversa, né? Mas a gente sabe, por exemplo, tem pessoas que infelizmente têm uma maldade muito grande, ruminam uma maldade muito grande e acaba disseminando isso aí em formas físicas, em formas, né, sei lá, né, de outros contextos. Foi igual aquele cara lá, eu vi essa semana, né, aquele coitado, aquele rapaz de Minas Gerais, estava em São Paulo, e que estava andando de bicicleta, estava parado de bicicleta, né, me para dois caras numa moto, rouba o celular e dá um tiro nele. Ah, vou matar ele, vai. Ah, coisa chata, né? Absurdo. Eu fico imaginando, e nós falamos um pouquinho sobre isso na aula passada também, eu acho, se não me engano, da questão da psicopatia. Da pessoa que ela não consegue controlar aquele impulso na cabeça dela, ela tem um bum e põe e faz. Né? E aí é uma discussão muito grande entre os juristas, por exemplo, e os psicólogos, psiquiatras, que uma pessoa, por exemplo, que tem esse desvio cerebral, ela é uma pessoa inconsciente no momento que ela faz o que ela fez. E aí, ela merece ser julgada da forma que ela é julgada? Isso aí é uma bagunça danada, né? É lógico, tá, gente? Mas há uma briga muito grande, né, entre essas duas vertentes aí. O cara, né, se ele tem esse problema, por isso que muitos aí vocês sabem, né? É só falar, eu tenho problema de cabeça, aí faz o exame, o cara tem problema de cabeça, solta ele porque ele não deve ficar preso, porque realmente ele não tem uma estabilidade psicológica suficiente para manter o seu dia a dia. É um negócio muito complicado, são outras situações. Mas tem tudo a ver com o estresse, porque a partir do momento que eu grito, que eu brigo, que eu falo, que eu espano, sei lá, grito alguma coisa, eu também não consegui controlar, né? E ao mesmo tempo que se eu, porque você já viu um ditado que tem muitos que falam assim: "Ah, eu prefiro ser estourado porque aí eu fico bem comigo mesmo". Será que você fica bem mesmo? Né? Ou será que aquilo ali fica armazenado em você como uma marquinha ali, que isso aí pode vir à tona um dia? Sei, né? É uma coisa para a gente pensar e se questionar, tá? Porque eu acho que não. Eu acho que a capacidade que a gente tem intelectual de responder certas coisas à altura, sem brigar, sem gritar, é o que nos diferencia dos animais, né? Os animais agem por instinto, né? Isso aí é uma forma de você agir por instinto também, que não é legal, né? Então, por que não pensar, né? Nós temos essa coisa tão fascinante aqui em cima da cabeça, né? Por que não usar ela, né? Então, acho que tudo tá ligado com isso aí, tá certo? Bom, e aí, o que que o Tonho fez? Ele deu enfoque naquilo que ele não deveria dar, né? E aí você já começa a levar pro lado pessoal,
Já começa a falar, ah, fulano não gosta de mim, ela tá vendo? Por isso que ele falou assim. E aí eu também não gosto dele. Ah, porque não sei o quê. Aí você começa a achar um monte de defeito, um monte de falha, um monte de coisa, e aquilo vai virando uma bola de neve na sua cabeça, porque às vezes você não tem nem coragem de chegar e falar, e você fica ruminando mais uma vez aquilo ali, tá? Existe uma pirâmide do conhecimento, gente, que eles falam que na leitura que a gente faz todos os dias, a gente aprende 10% daquilo que a gente faz em leitura. E a gente consegue aprender acima de 80% quando você ensina alguma coisa. E quando a gente para pensar, por que que quando eu ensino eu aprendo muito mais de quando eu leio um livro, ou de quando eu escuto sei lá, um audiobook, ou sei lá, que é um pouquinho maior do que a leitura, né? Por que que quando eu ensino eu tenho a capacidade de aprender 80% do que eu estou ensinando? Porque a necessidade da gente falar. Quando você fala e você se escuta, quando você fala no sentido de levar alguma coisa legal para alguém, é a melhor forma da gente aprender. Porque o nosso cérebro, tá? Ele entende que da mesma é como se fosse um eco, né? É como se eu estivesse falando alguma coisa e recebendo aquela voz novamente na minha cabecinha. Então, isso prova muito bem que as pessoas, elas precisam falar das suas necessidades. Elas precisam falar, porque a partir do momento que eu falo, eu tiro aquele enfoque que o Tonho teve, achando que tudo era pessoal, que tudo era perseguição. Então, há uma necessidade muito grande da gente falar sobre as nossas mazelas, falar sobre as nossas coisas para alguém. Se você quiser aprender alguma coisa, né, muito bem aprendida, vai lá, por exemplo, aprende alguma coisa e chega lá na sua casa depois e vai contar para sua esposa, contar para seu marido, ou contar, sei lá, para seu filho. Sabe, vai contar, fala, conta o que você aprendeu naquele dia de hoje sobre aquilo ali. Faça essa experiência para você ver se você não vai aprender e nunca mais esquecer aquilo ali. Entendeu? Então, da mesma forma, é a gente tentar tirar o enfoque dessas coisas negativas, falando. Eu preciso ter alguém que eu confie, alguém que eu goste, alguém que eu tenha realmente um apreço muito grande, tá? Para chegar perto da pessoa e falar, fala, solta, fala sobre aquilo, fala, né? Se você tiver interesse de escutar o conselho, escute. Se não, só fale, né? E fique à vontade. A gente precisa ter essas pessoas na vida da gente, né? Se a gente não tem, se vocês não têm, procurem, porque é necessário ter essa pessoa. Porque essa pessoa que vai escutar sobre as suas mazelas é como se fosse o técnico de futebol, ele tá de fora para enxergar o time como um todo. A gente que está imerso no problema, gente, é muito difícil a gente sair. Entendeu? Aliás, mentira. Não é que a gente é muito difícil a gente sair do problema que eu me encontro. É porque o que eu consigo em subir a cada dia de onde eu me encontro, eu não enxergo, porque é muito pequeno às vezes para mim. A pessoa quando chega no fundo do poço, qualquer milímetro que ela sobe, ela está saindo do fundo do poço. Mas ela enxerga isso? Às vezes não. É esse o problema. Porque se eu começo a enxergar que eu claramente na minha mente eu coloquei as coisas em ordem, eu sei o que eu preciso fazer, eu tenho a capacidade de pensar sobre aquilo que eu preciso fazer e criar um plano de ação para a minha vida. Se eu tenho isso bem claro na minha vida, o que, que vai dar errado? Só que às vezes a gente não consegue entender que cada pedacinho, cada passinho que eu dou, cada. Sabe, gente, a gente demora 9 meses para nascer. Para nascer. A gente demora quanto tempo para crescer? E às vezes, olha só, se para e pensa lá quando você era pititinho. Você tinha 1 ano lá com a sua mãe, com seu pai, né? Com quem você estava. Você tinha 1 ano. Para e pensa em você hoje. Você consegue fazer uma trajetória inteirinha da sua vida? Desde o seu primeiro ano até hoje da sua vida, de tudo que você fez? Claro que não. Porque tem coisas que passaram despercebido na vida da gente. Só que a gente não consegue subir às vezes. E sinceramente, as pessoas que pensam muito grande e vivem pequeno é um passo grande para a sabedoria.
Agora, as pessoas que pensam muito grande e às vezes vivem muito grande são as primeiras pessoas passíveis de você ter uma crise de estresse. Por quê? Né? Por que que é dessa forma? Gente, as pessoas que vivem pequeno, elas conseguem enxergar esses passos pequenos ao longo da vida de vocês. E aí volta lá atrás de novo na gratidão. Eu consigo olhar para trás e falar assim: eu estou aqui hoje porque um monte de gente me ajudou a chegar aqui. Senão eu não estaria aqui hoje falando para vocês. Quantas pessoas que passaram na minha vida e que eu lembro de todas, gente, todas, todas. Até o senhor lá da mercearia São Benedito, lá em Lorena, que me ajudou com uma caderneta uma vez para comprar bolacha e um litro de leite, porque eu só tinha dinheiro para bolacha. E final de semana eu cheguei lá para comprar e falou assim: não, leva o seu leite, toma o seu leitinho, faz uma caderneta, depois você me paga do jeito que você puder. Gente, ele já foi embora desse mundo, ele não tá aqui mais não. Olha o que eu tô contando para vocês. Eu lembro dele. Eu lembro da fisionomia, do cheiro, do gesto, da cara, do momento, do botequinho que ele tinha. Olha que coisa mais perfeita. Como é que você vai ter estresse na sua vida desse jeito se você olha para trás e reconhece cada passinho que você teve na sua vida, cada pessoa que te deu a mão, cada pessoa que te alimentou? Quantas pessoas não passam na vida da gente? Mas aí qual que é o sentido do mundo capitalista? Dos bebês reborn hoje em dia, vocês estão vendo aí, tá na moda, um absurdo psiquiátrico um negócio desse. A gente acha que é só uma maquiagem, isso é o cúmulo da falência psicológica das pessoas, é o cúmulo, é um absurdo, é uma coisa fora do comum, entendeu? Então, veja bem como que eu vou ter, gente, esse estresse, estresse vai passar na minha vida, mas eu vivo pequeno, cada passinho para mim, pequitinho ali, foi importante na minha vida. E se eu caio nesse momento da minha vida, que é possível, porque todo mundo é humano, eu sei que cada milímetro que eu tô subindo aqui, eu tô subindo, tô devagarzinho, mas lá vai embora, ó, tô subindo, tô subindo, tô subindo, tô subindo, até sair daquele momento. Então, sonhar grande é maravilhoso, mas viver pequeno é o que dá a beleza da vida. Não existe outra forma da gente ser feliz. Não, não existe outra forma. E quando eu falo de viver pequeno, não é para ser pobre, não, gente. Para com isso. A gente tem a mania quando a gente fala assim, viver pequeno lá. Não pode ganhar dinheiro. Tem que ser pobre. Não! Pelo amor de Deus. Seja milionário. Mas seja um milionário que enxergue as mazelas das pessoas. Porque a gente tem mania de chegar a um ponto da vida da gente que eu estou numa fase confortável, né? E esquecer tudo isso que eu estou contando para vocês da gratidão e esquecer daqueles menos favorecidos que estão à minha volta. Esse é o problema. Esse é o problema, tá? E aí realmente é um negócio complicado. Vocês não lembram crise da bolsa de 1929, se eu não me engano? Acho que é 29 mesmo, se eu não me engano, né? Aquele cara que cedeu o aço pro Titanic, a queda da bolsa, ele fez o quê? Ele não foi lá e tirou a vida dele? Né? Então, assim, é complicado. Tá? Então, viver pequeno, gente, é muito gostoso. Sabe? Porque a gente sabe que. Sabe, gente? É o que eu tava falando com meus alunos na sala agora. Eu tava aplicando prova e tava falando com eles, né? Como que é gostoso a gente saber como que a gente é limitado, cara? Já parou pra pensar nisso? Ou você acha, igual a gente tava falando, né? Seu cérebro reptiliano tá mandando seu coração bater agora aí, ó. Sozinho. Você não deu um grito pra ele bater. Bate sozinho, cara. A sua respiração, olha aí, ó. Respira. Tá respirando sozinho. Você não precisa de nenhuma forcinha para respirar. Gente, como é importante entender essas coisas, tá? Se eu pudesse passar uma coisa de amigo para vocês, eu passaria isso para vocês de toda a disciplina, sabe? Sonhe alto, cara. Voe alto, vai longe mesmo. Não fica na beiradinha não, porque beiradinha todo mundo fica. Vai longe mesmo. Mas viva pequeno, sabe? Viva pensando que quem está à sua volta são as pessoas que Deus colocou na sua vida que tem a maior importância para você.
E essas pessoas são justamente as pessoas que vai te ajudar a subir essa escadinha para você chegar um dia aonde você precisa chegar. Tá? Não tem outra forma, gente. Não tem. Tá? Se o Tony tivesse com esse pensamento, tirado esse enfoque, né, da situação que aconteceu, ele estaria muito bem, né, e não estaria por aí dando murro em ponta de faca e sofrendo à toa. Né? E assim, infelizmente, o sofrimento é escolha também. É muita escolha sofrer. Né? Não tem outro jeito. Tá? Bom, se o Tony tivesse feito tudo isso, ele estaria muito bem, extremamente feliz, contente. Né? Se o Tony tivesse assistido a nossas aulas, visto os nossos debates, ele não teria caído nessa armadilha psicológica. E aí, ele controlaria o seu estresse e entraria ele numa fase do eu estresse, tá? Que é essa capacidade que a gente tem de sofrer aquele estresse que é necessário, mas não deixar ele chegar no ponto culminante, né? Que é que você perder totalmente a estribeira, o controle psicológico da situação e você acabar fazendo aquilo que você não quer fazer, tá? Então, esse é o eu estresse. Desculpa, gente. Existe uma curva de performance, tá? Ou eficiência, estresse ou ansiedade. De acordo com que eu aumento a minha performance, tá? Esse estresse vai aumentando. É natural ele aumentar, porque uma coisa é quando eu estou ainda como estudante. Eu sou cobrado como estudante. A outra coisa é depois que eu me torno profissional. A minha performance aumenta muito, mas aí eu sou cobrado como profissional e não mais como o estudante. E não tem jeito, o estresse vai fazer o quê? Vai subir. Não tem outro jeito, né? E aí o que eu tenho que fazer, pessoal? Eu tenho que deixar que o estresse me ajude no aumento da minha performance, mas eu não posso deixar que esse estresse ele aumente de uma forma tão grande que ele comece a fazer a minha performance cair ao longo do tempo. Essa curva, que é uma curva parabólica, ela demonstra isso pra gente. Né? Se a gente pegar aqui, por exemplo, onde está esse solzinho aqui, que é o eu estresse, é o máximo de estresse que eu posso ter, de forma que esse estresse me ajuda onde? Na performance. Não falamos do ator, quando o ator vai encenar, ou quando você vai fazer uma palestra, né? Não tem aquela ideia de você ficar com uma caneta na mão, que aí você fica apertando a caneta, passando de um lado para o outro, para você tirar a ansiedade. Tudo isso é estresse. Mas ele é bom para você? Até um certo ponto, é legal. Só que a partir do momento que ele começou a prejudicar, o estresse vai aumentando, 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 de forma que a minha performance começa a cair, aí eu começo a ficar preocupado. Tá? É isso que não pode acontecer. Não confunda redução da performance com procrastinação. Tá? Porque a procrastinação não é um estresse absurdo ou ansiedade. A procrastinação não vou fazer isso agora não, sabe? Deixa para depois. Tá tudo legal, tudo muito bom. O dia hoje, né? O céu tá azul. Eu não quero fazer. Isso é procrastinação. Agora, a partir do momento que o estresse vai aumentando, 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 eu não controlo, não controlo. Passei do limite e a minha performance começou a cair, alguma coisa é um sinal grande para que eu pare, né? E faça uma revisão de tudo isso que a gente falou. Para não cair na cilada de você chegar na exaustão psíquica. Porque se você chegar nessa exaustão, aí realmente, como a gente disse, é difícil sair depois, né, gente? Então, para que chegar lá, né? Não tem os. Como é que chama, gente? Ah, passou pela minha cabeça que eu esqueci. É burnout. Não tem um burnout aí, que é excesso, né? Chega num ponto que a gente começa a esquecer as coisas? É claro. Porque o seu estresse está tão grande, nós não falamos de plasticidade cerebral, o seu estresse está tão grande que as próprias conexões neurais que você tem, ela começa a desfazer. Você começa a perder aquelas conexões, porque é tanto estresse que você não consegue mais manter essas conexões. E aí você começa a esquecer tudo,
Tá dando uma aula lá, para, fica assim, hã? O que eu ia falar mesmo? Esqueci, né? Burnout. Não tem um monte de gente com isso aí? É uma doença do século também. Tem sido tão falada aí. Né? Então, controlar é importante. Tá? E como é que eu controlo, tá, esse estresse? A partir desses 4 pilares que a gente precisa se domesticar. Tá? Psiquicamente dizendo. Eu preciso me domesticar. Quais são esses 4 pilares, gente? Medo, ansiedade, impaciência e pensamentos negativos, tá? Será que quando o Tonho foi afrontado pelo colaborador, a primeira coisa que veio na cabeça dele não foi o medo, por exemplo, dele ser mandado embora? O medo de alguém substituí-lo? E a gente acha mais uma... Ó, lembra do Viver Pequeno? Eu acho, Fabiano, que eu sou insubstituível. Que pensamento mais medíocre meu. Porque amanhã, se eu bater as botas, daqui a, sei lá, 2 meses tem uma pessoa ocupando a minha sala, de repente fazendo muito melhor do que eu, gente. Nós não somos insubstituíveis. Nós não somos. Nós somos únicos. Fazer o que o Fabiano faz, da forma que eu faço, usando as metodologias que eu utilizo, sabe? Com o jeitão Fabiano de fazer, não vai aparecer nenhum. Mas substituível eu sou. Né? Então o medo também pode vir, né? Porventura, a partir disso aí. Quantas vezes a gente não tem esse medo na vida da gente? É medo do meu parceiro me deixar. É medo de tanta coisa que passa na vida da gente. É medo de não ter dinheiro para pagar as contas. É medo de, sei lá, do mundo acabar. É medo de tanta coisa que a gente tem medo. Né? É importante o medo. Existe, né, as teorias psicológicas que falam o seguinte: quem tem medo tem desejo. E o medo é uma coisa que ele vai acontecer. Indispensável de você querer também, ele é incontrolável. Às vezes você vai passar por esse medo. Mas eu consigo controlar esse medo. E dependendo da fonte que ele vem, eu preciso domar esse medo. Vou contar uma história para vocês minha agora. Eu tinha pavor de aranha. Era assim, sabe, gente, medo mesmo, quando você tem medo daquele bicho, assim, sabe? Que causa tudo isso aqui: medo, ansiedade, paciência, pensamento negativo. Já vem tudo quando eu vi uma aranha. E assim, eu acho estranho a vida da gente, porque a gente é testado a todo momento e a gente não percebe. Aí quando eu casei, eu vim para uma casa, a gente alugava um apartamento aqui em Ouro Branco. Era um apartamento muito bom, mas ele ficava do lado de uma garagem de empresa, de ônibus, e no fundo tinha umas bananeiras, sabe? Era sei lá, um APP, área de preservação permanente, que tinha ali próximo. E aí, gente, a minha filha nasceu, petitinha, e começou a aparecer umas aranhas em casa. Já não bastasse o meu medo, o meu cérebro reptiliano me contou 2 coisas. Você tem uma filha pequena, que pode ser picada, ou você mata a aranha, ou você corre a aranha e dá a possibilidade dessa aranha picar sua filha. O que eu escolhi? Sem dúvida nenhuma. Antes a aranha do que eu, que minha filha. E quando eu falo de aranha, vocês estão achando que é aranhinha? Após vocês estão rindo da minha cara aí, ela assim, um homem barbado desse tamanho tem medo de aranha, que as aranhinhas? Não, 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 não. É aquelas desse tamanho, tá? Armadeira, madeira, parecia tudo lá, gente. E aí, tinha uma escada para subir pro prédio da garagem. E às vezes, gente, quando eu ia subir na escada, tinha uma aranha na escada, no muro da escada. E eu às vezes dava a volta no outro portão para não passar perto da aranha, de medo que eu tinha. E era enorme, gente, enorme. Sabe o que era uma coisa grande? A minha esposa não tem medo de aranha. E uma vez a gente chegou da missa e a gente foi entrar pelo portão da garagem, tinha uma aranha lá perto do interruptor de luz. Gente, vocês podem rir da minha cara. Ela tinha quase o tamanho do interruptor, pra você ter uma noção. E aí eu falei assim: eu vou pra dentro, eu não mato nem a pau.
Aí eu fui lá dentro, ela falou, traz uma vassoura pra mim, sei lá. Aí eu fui lá, peguei a vassoura pra ela, foi chegar perto e correu também, não quis matar. Quando ela chegou perto dela, ela faz assim pra trás, assim, ó. Aqueles dois dentinhos, assim, dentinho não, sei lá o que que é aquilo lá, como é que chama aquilo, né? Biologicamente dizendo, pra pular na gente. E ela não matou. Falou, como é que nós vamos fazer com isso agora? Eu fui lá, busquei um lit que boa e fiquei jogando ela de longe. Olha que ideia, né? Falei, vai matar ela, né? Gente, ela ficou assim, terrível, sabe? Uma raiva, parece, uma coisa terrível. E aí eu fiquei pensando, falei, gente, se eu deixo essa aranha aqui, ela entra dentro de casa. Não sei, ué. Vai saber, esse bicho passa por qualquer lugar, né? Como é que eu faço? Ah, eu tenho minha filha pequenininha, como é que eu faço? Gente, eu fui lá, catei a vassoura e destruí, quebrei a vassoura todinha, né? De raiva que eu tava, mas eu matei a aranha. E aquilo, gente, por incrível que pareça, esse medo da minha vida, ele começou a ser contornado. Eu não tenho medo desse bicho hoje mais não. Não tenho. Tanto que o ano passado, aqui em casa, eu fui entrar na casa de Marco da piscina para limpar os negócios ali. Eu não sei se tinha uma lá, daquelas pitinhas, madeira, e ela picou meu dedo. E meu dedo ficou desse tamanho assim, ó. Aí quando eu cheguei no médio de tarde, ele me receitou uns corticoides um trem e falou pra mim que era aranha, tinha picado meu dedo. Hoje eu não tenho medo mais. Por quê? O meu medo foi substituído pela ansiedade de ver uma aranha picar minha filha. Eu vou falar, sai fora, o que eu vou fazer? Hoje, graças a Deus, que em casa não tem, graças a Deus, mas eu passei por um momento da minha vida que eu tive que vencer esse medo. Não tem o Batman? Mesma coisa. Tem o Batman e tem o Naves. Eu sou o Naves, né? E eu passei o Batman pelo morcego e eu pela aranha. E eu passei por essa fase. Eu tive que eliminar da minha vida. Então, muitas vezes, o medo na vida, independente da fonte que ele vier, a gente vai ter que eliminar da nossa vida de alguma forma. Buscar esses artifícios, igual eu busquei da situação da minha filha, eu tenho que fazer. Se eu não fizer, quem vai fazer? Né? Então, eu preciso controlar isso aí. Bom, um outro pilar, ansiedade. O que é ansiedade? Alguém saberia definir para mim ansiedade enquanto eu tomo uma xícara de água? Ninguém? Ah, para mim, levando em consideração a vivência, para mim, a ansiedade é o medo de algo que não aconteceu, que você não sabe como vai acontecer, e você está ansioso justamente porque você não sabe o que vai acontecer. É isso aí. Explicou a definição maravilhosamente perfeita, né? Ansiedade é você ficar esperando alguma coisa que vai acontecer e que não vai acontecer. A única coisa que eu falo para você é o seguinte: ansiedade tá onde? Tá no futuro, meu jovem. Qual que é o poder que a gente tem sobre o futuro? Existe algum poder que você tenha? Você é o Superman, né? De ter uma visão além do alcance? Ou um Thundercat? Thunder, lembra? Thundercats, oh, lembra? Não tem, cara. A gente não tem. O futuro, a gente não tem. A gente não sabe nem o dia de amanhã. Eu vou saber daqui 10 anos? Não tem como saber. Então, o que que adianta, né? O que que adianta eu ficar vivendo o futuro, gente? E às vezes deixando o, o carpe diem do momento, de você viver o momento da sua vida, você está perdendo o momento presente da sua vida, esperando algo no futuro que você não sabe que vai acontecer. E aí, que situação, imagina a situação que a gente vive. Então não dá para viver dessa forma. Da mesma forma que o contrário da ansiedade é o ressentimento. É você buscar lá atrás o que já aconteceu, trazer para o seu presente e ficar vivendo no seu presente um ressentimento. O que que vai te trazer de benefício isso, meu gente? O que que vai trazer? Entendeu? Ah, o Fabiano é difícil controlar. É claro que é difícil, ninguém falou que ia ser fácil. Entendeu? Mas olha só, por que que eu vivo tanto uma ansiedade do futuro, um ressentimento do passado, se eu vivo um presente que eu não consigo passar pela felicidade? Por que que as pessoas são tão assim? Porque o presente para elas não tá bom. Para e pensa se não é isso. Porque se o seu presente estiver bom, gente, imagina só. A gente tem problema com boleto, né? Pagar boleto, né? Acho que todo mundo que tem, né? Pagar boleto é horrível, né? Mas tem que pagar.
Imagina que você ganha na Mega Sena hoje. Você ficou milionário, certo? Você ganhou hoje 100 milhões na Mega Sena. Você está milionário. Pergunto para você, qual a ansiedade que você vai ter de pagar o boleto amanhã? Você vai ter ansiedade, gente? De pagar um boleto amanhã? Não vai, não. Você pode ter ansiedade de outras coisas, mas de pagar boleto acabou. Então, olha como é que a gente começa a ligar as engrenagens das coisas na vida da gente. Se o meu momento presente é bom, por que ser ansioso com o futuro? Por que remoer o passado? Ah, volta lá atrás. Nossa, eu fiz aquilo. Meu Deus do céu. Vai resolver? Não vai resolver. Então, olha a importância. Se eu vivo um momento feliz, indispensável da característica dele, eu não preciso pensar no futuro. Veja bem, não é não pensar, esqueci o futuro, larga pra lá, não vou fazer mais nada. Não é isso. É você ter ansiedade, porque a ansiedade, ela parte do pressuposto que você quer viver uma coisa lá na frente que você ainda não tem. E aí você quer muito, quer muito, quer muito, é a loucura de querer viver aquilo. E aí você começa a ter ansiedade. Você pensar no futuro é muito legal, fazer planos é muito legal, mas você trazer aquilo para o seu momento presente, sendo que você ainda não tem de uma forma exacerbada, isso traz prejuízos. Olha como que tudo na vida é equilíbrio. Toma 6 litros de água de uma vez. Não toma não, tá? Mas se você tomar 6 litros de água de uma vez, você morre. Os eletrólitos do seu corpo são tão diluídos que você morre. Ó, mas a água não é vida? A água é vida, sim, gente. Tudo depende, gente, da forma que a gente vive. Entendeu? Se o presente para mim é uma coisa legal, eu estou bem no meu presente, eu não preciso ter uma ansiedade muito grande para o futuro chegar. É aquela mesma história, a gente fica lutando ali nos 12 anos, 10 anos para chegar nos 18. Depois que você chega nos 18, você quer fazer o quê? Hein? Voltar a ser criança. Voltar a ser criança. Tá vendo como que a gente é? Não, eu quero meus 18. Ah, eu quero, nossa, eu quero emancipar, eu quero, né, não, eu quero. Chega nos 18, ah, se eu pudesse. Né? Ai, se eu pudesse voltar lá no meu passado. A gente quer voltar. Então por que correr com as coisas? Não é verdade? Viva o presente. Deguste o presente. O presente é a única coisa que a gente tem, gente. A única coisa que eu tenho certeza que eu tenho é esse minuto agora. Porque daqui a pouco já passou também. Não tem jeito. Mas quando eu não vivo bem no presente, eu preciso de quem? Do futuro. E aí eu busco o passado para justificar muita coisa que eu esteja vivendo no meu presente. E aí vem o ressentimento, vem a dor, vem a angústia. E muitas das vezes não ter conseguido aquilo que eu planejei. Porque os meus sonhos, às vezes, eram muito pequenos para o tamanho da grandeza que vocês são. E é assim que a gente pensa. Não tem outro jeito. Tá? Então controle. Controle. Se o presente não tá bom, concentre em fazer o presente ficar bom. Lembra do presente? Lembra da fita linda e maravilhosa? Deixa essa fita linda. Prepare um pacote para você. Você é especial e único. Você tem que ser o seu presente. A gente não precisa de ninguém para ser feliz, gente. Ninguém sabia disso? É a gente, é dentro da gente, é no sorriso, é no gesto, é na, sabe, é na expansividade, é tudo que a gente tem. Nós somos um pacote perfeito, com um laço maravilhoso, vermelho, todo enfeitado, certo? Pronto para ser o quê? Para ser feliz, tá? Então, se o seu presente não tá bom, procure melhorar ele. Concentra nele, no presente aqui, ué, né? Sonhe, lógico, crie planos, beleza, sabe? Mas tem uma meta para você chegar, mas junto com a meta, traga um método. Não existe meta sem método. Não existe. Então, se eu quero, sei lá, né, igual a história do Papa Leão lá, achei tão bonitinho, né? Ele com o irmão dele, né?
E o irmão dele falou, né, que numa reportagem que ele ia lá no Vaticano, que ele era o irmão mais velho, e que ele iria tirar aquele chapeuzinho dele, dar um cascudão na cabeça dele e falar: tá vendo, meu irmão? Você falava que ia ser papa e hoje você é papa. Ele pensava desde criança, pelo que o irmão dele falou. Traçou uma rota, ele construiu um método para chegar onde ele chegou. E muito merecido. Então, não adianta a gente ficar esperando as coisas, não adianta eu traçar uma rota na minha vida, sendo que eu não tenho um método para chegar lá. Porque aí você vai se frustrar. Entendeu? E aí, se frustrando, isso depois vira ressentimento. Quanto menos a gente se frustrar na vida, ou a gente lidar com essa frustração de uma forma mais tenaz, melhor, né, vai ser minha convivência ao longo da minha vida, gente. Não tenha dúvida disso, tá? Então, não deixe chegar nesse ponto, não. Tá bom? Ansiedade existe, muita gente passa por isso, é verdade. Eu também sou um pouco ansioso, né? Mas a gente controla. Lembra do eu estresse? Até que ponto que a ansiedade é boa? É boa sim, o cadiquinho é bom, tudo é bom. Mas eu não posso deixar passar do limite, porque o meu presente que é o mais importante. Esse é o meu presente. Então eu vou cuidar dele agora, tá? Porque imagina, eu quero chegar lá nos meus 110 anos, mas hoje eu não cuido do meu corpo, que se dane. Vamos comer gordura, sal, açúcar, não sei. Eu chego nos 110 anos? Não. Eu tracei uma meta. Mas qual foi o meu método? O mais falido possível, porque eu escolhi para minha vida viver aquele meu presente de forma exacerbada. Entendeu? E aí eu não vou chegar onde eu quero, tá? Ajuda bastante. Gestão do tempo, né? Isso é muito importante, tá? Um outro pilar, impaciência. Nós não acabamos de falar que o Tony perdeu a paciência e xingou todo mundo? E essa explosão veio de onde? Veio de um acúmulo de lixo dentro da gente, que vai acumulando e chega num ponto que eu não consigo mais subtrair aquilo de mim, e acabo falando besteira, acabo sendo impaciente e acabo, né, não sendo da forma mais, vamos dizer assim, pelo aquilo que realmente eu fui criado para ser. Né? A gente perde totalmente a nossa essência. Então, lidar com a impaciência é trabalhar também com esse gerenciamento do próprio estresse. Né? Então não adianta, o que adianta ser impaciente? Às vezes, gente, a gente passa por situações terríveis. Teve aquela história, né, de uma família aqui, não sei se é de Belo Horizonte, eles estavam aqui num posto perto de Patinga, acho que era uma coisa assim mesmo. E saiu do posto de gasolina, e aí o cara, antes ele parar no posto, né, ele tinha discutido com um cara no trânsito, que ele não sabia quem que ia na rodovia, ele parou no posto de gasolina, e pela falta de sorte dele, o cara, bandidão, e o cara tava armado, ele deu um tiro no carro e acertou a filha dele, matou a filha dele. Né? É um exemplo trágico, horrível, horripilante. Eu que tenho 2 filhas não gosto nem de imaginar um negócio desse. Mas é real. Quando a gente começa a lidar com essas situações que acontecem na vida da gente, que infelizmente acontecem, tá, gente? Infelizmente mesmo, é muita dor. Mas quando eu olho para isso aí, quando eu vou dirigir, eu penso 10 vezes, sem brigar com alguém, gritar, até buzinar para alguém. Entendeu? É muito mais fácil levar o desaforo para casa, sabe? E aí o que acontece? Não rumine o que aconteceu. Pense na pessoa. Porque imagina, de repente, gente, a pessoa, ela tá indo lá, sei lá, tá com a pessoa doente em casa. Tá vendo? Olha como que o nosso cérebro constrói os nossos próprios modelos. Porque pensar assim é muito mais fácil, concorda? Do que pensar assim, não, cara nojento, o que o cara fez comigo? Olha lá, não sei. Não, e se o cara tiver com a doença, sei lá, tá com um filho doente? Pode acontecer. E quando eu penso dessa forma, a minha impaciência, desce. Então, tirar essa impaciência da gente é pensar nessas coisas que acontecem durante a nossa vida, que são coisas trágicas, terríveis, horríveis, que ninguém quer, né, passar por uma situação dessa, mas acontecem. Então eu começo a ser melhor naquele ponto que era meu ponto fraco. Só que a única forma que tem de mudar
A ansiedade, o medo, a impaciência na minha vida é me autoconhecer. E aí a gente volta lá naquela primeira aula que a gente fez, de autoconhecimento, da capacidade de eu me conhecer. Eu sei que eu sou violento no trânsito, eu sei que brigo com os outros, sei lá, etc, etc. Eu sei que eu sou assim, então eu preciso mudar nesse ponto. Porque não adianta eu saber de uma mazela e não querer mudar, gente. Isso é tão triste. Saber que a gente precisa, saber que a gente tem um defeito, mas que a gente não muda. E muitas vezes a gente tem um defeito, não é por culpa da gente, não. Nós já falamos sobre isso. Às vezes veio do pai, às vezes veio do avô, às vezes veio do bisavô, às vezes veio do tataravô, que vem arrastando até hoje. E às vezes eu ganho isso como herança. Que herança e que presente grego, hein? Mas ué, passa. Quem falou que não passa? Isso é genético. Isso também é biológico. Mas eu reconheço que eu preciso. Eu enxergo isso em mim que eu preciso. Entendeu? Então, a necessidade da gente se conhecer. A necessidade da gente tirar um tempo pra gente. A necessidade da gente olhar pra dentro da gente, não pra fora. Não adianta ficar olhando. Eu quero que o mundo inteiro mude, mas eu continuo do mesmo jeito. Sabe? Esse pensamento arrogante? Não. Se eu quero que em volta da minha vida mude, eu tenho que mudar. Porque eu quero que os meus exemplos, eu quero que a minha força de vontade de mudança atraia mais pessoas atrás de mim. Mas não adianta eu pedir para a pessoa mudar às vezes. Eu posso pedir a vida inteira para a pessoa mudar. E se ela tiver uma cabeça dura, se ela não quiser, se ela não vai mudar. Não vai mudar. E o que vai acontecer com aquilo? Você vai sofrer. Por que você vai sofrer? Porque a pessoa, às vezes, que você mais ama, às vezes não quer mudar. E você sabe que está errado, você já viu. Dentro de você, você sabe, não é certo. Mas, quando você fala, é pior, às vezes. Então, o que eu tenho que fazer? Eu mudar, muda eu, muda os meus exemplos, muda o meu jeito, muda a minha estratégia. Sabe? Para quê? Para que eu consiga fazer essa mudança, né? Que, por exemplo, é a falta de paciência na minha vida. É sempre assim, mas se eu não conheço que eu sou impaciente, como é que eu mudo a minha paciência? Às vezes está na minha zona de conforto, não é verdade, gente? Quantas coisas estão na zona de conforto da gente? Você fala, ah, não, eu sou. Cadê a Gabriela? Tá aí ou não? Eu tô. Ah, você tá aí, né? Então eu vou falar mal de você. É Vou falar. a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou assim, não é assim? Ah, eu sou assim mesmo, tá bom. Eu vou ficar preocupando com isso pra quê? Me acho que não. Sabe, os outros têm que me aturar, né? É bem assim mesmo. Os outros me aturam, se vira. Não é legal, né, gente? Né? Aí eu vivo o futuro sem. Eu presencio o futuro sem viver o presente. E aí vem o quê? Ansiedade. Certo? Aí eu tenho medo das situações que vão acontecer lá na. Pessoa que tá formando, né? Já passei por isso. Ai meu Deus, e agora? Ai, como é que vai ser a minha vida? Ai, 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 aonde eu vou? Eu quero trabalhar, como é que eu faço? O medo, 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 medo. Né? E mais uma vez, pro meu lado espiritual, eu, Fabiano, isso resolve meus problemas. Olha só que bonitinho pra mim. Eu não preciso me preocupar com isso, porque eu tenho meu lado espiritual e eu confio muito bem que existe alguém que tá olhando por mim e que se eu conduzir a minha vida da melhor forma possível, eu vou alcançar o que eu tenho de alcançar, meu cara. Eu não me preocupo com isso, sinceramente. Entendeu? Porque enquanto eu durmo, tem alguém que olha por mim. Pra que eu vou me preocupar? Sinceramente, gente, pra quê? Entendeu? Então, olha o lado espiritual aí fazendo esse meio de campo, fazendo toda essa esfera, elimina o medo, elimina a ansiedade, ele. Ah, gente, que isso. Tem resposta pra tudo, muito fácil. Basta a gente querer, né?
E o último deles, não menos importante, quem é? Pensamento negativo. Vocês sabem como é que a gente gera um pensamento negativo? Você já parou para pensar? Alguém sabe me falar como que o pensamento negativo é gerado dentro da gente? Alguém saberia me explicar? No meu caso, eu tenho pensamentos negativos quando eu começo a ter uma crise de ansiedade em relação a alguma coisa, eu já começo a pensar mil coisas e acabo tendo vários pensamentos negativos, piora a crise de ansiedade, aí vira uma bola de neve. Perfeito. Mas de onde eles vêm? Porque assim, a ansiedade, mais uma vez, né? Olha o que a Brenda falou. Quando ela tem crise de ansiedade. Ansiedade não é pensar no futuro? É pensar no futuro. O futuro existe? Tem não. Aí eu tô tendo ansiedade porque eu tô vivendo lá na frente. Só que o meu presente, eu tô vivendo meu presente não na plenitude, porque eu tô lá no futuro já. Tô caminhando, vamos embora. Ah, eu quero o futuro, certo? E aí acaba que acontece o quê? A incerteza do futuro me gera pensamentos negativos. Por que a incerteza do futuro me gera pensamentos negativos? Porque eu fico ruminando aquilo mais uma vez dentro de mim. E eu vou ruminando, vou pensando nas coisas, articulando, sabe? Gente, uma coisa que eu vou dizer pra vocês, tá? Oi, quem tá falando, gente? Desculpa. Gabriela? Não falei nada, não. Eu apertei o negócio sem querer aqui. Então, então assim, a gente acaba deixando de viver as coisas mais importantes no presente. E aí vem esse pensamento negativo. Vou contar uma coisa pra vocês. A solitude é uma coisa muito importante. A solitude não é solidão. A solidão é quando eu quero, por plena convicção mental, de me isolar e não querer ter contato psicossocial com ninguém à minha volta. Isso é solidão. A solitude é você sair às vezes de cena e fazer uma análise da sua vida sobre tudo aquilo que você está vivendo. Então, solitude é importante você parar para fazer essa análise. A solidão não. Da mesma forma que viver no futuro também é o De Volta para o Futuro, o DeLorean, né? Lá do De Volta para o Futuro, né? Capacitor de fluxo. Viver lá no futuro não vai resolver minha vida, gente. Não vai resolver. E, sinceramente, essa solidão só traz pensamentos negativos. Porque a partir do momento que eu fico, sabe, que eu me recolho na solidão e que eu aceito isso pra mim, eu me afasto das pessoas e aí começa a pipocar só pensamentos ruins na minha cabeça. Isso é uma coisa muito simples de acontecer, tá? Quando eu me afasto de todos e de tudo. Isso é negativo, tá? Agora, a solitude, fazer uma revisão sistêmica da sua vida, não só cognitiva, mas sistêmica, emocional, cognitiva, juntamente, juntando essas ferramentas, ela é importante. Então, como é que forma os pensamentos negativos? Os pensamentos negativos, eles entram pelos nossos sensores. Um deles é o olhar. Na época da pandemia, também não sei se eu contei isso pra vocês já, mas na época da pandemia, por exemplo, eu fiquei 9 meses sem ver meus pais, porque eu não podia ir lá, evidentemente, e não ia de jeito nenhum mesmo, porque morri de medo de passar um negócio desse para eles, né? Evidentemente. E meu pai, ele só ficava assistindo jornal. Então ele estava em casa já, extremamente deprimido, ansioso, por quê? Era caixão pra todo quanto é lado, né, gente? E a TV mostrava isso de uma forma muito clara. E ele ficava vendo aquilo, e ruminando aquilo, e ruminando. Eu ligava pra ele, ele tava lá, nossa, tá morrendo, meu Deus do céu, tô preocupado. Falei, pai, pelo amor de Deus, desliga essa televisão. Desliga essa televisão, sabe por quê? O senhor tá vendo coisas que o senhor não deveria ver. Pra que ficar vendo isso? Pra quê? Então, olha só como é que forma. Ele entra pela visão, eu vou lá na televisão, busco aquela informaçãozinha. Ele entra, ele passa pela minha cabecinha, tá? Vem pro cérebro, é decodificado no cérebro. E depois daquilo, gente, vem para onde? Vem pro coração.
E quando chega no coração, esse pensamento negativo, ele já traduziu em uma experiência que você teve de situações que aconteceram terríveis. E aí você começa a criar mais ainda esses pensamentos negativos. Então, o caminho, as coisas entram pelos nossos sensores. Então, eu tenho uma possibilidade. Qual a possibilidade? Usar meus sensores para que não entre mais esse tipo de coisa. Porque os pensamentos negativos já tem por si só. Então, hoje em dia, qual que é a minha visão de vida que hoje eu tenho? Para mim, eu, Fabiano, eu não ligo televisão mais, cara. Não assisto televisão. Muitas vezes eu perco sono, às vezes à noite, alguma coisinha, aí eu sento na sala e vou ver CNN. Gosto de assistir CNN. E aí vou ver, recapitular as notícias do dia. Vejo, porque lá não tem só quando você torce sai sangue, tem outras coisas também, né? Igual alguns jornais sensacionalistas que a gente sabe que eles gostam desse tipo de coisa. Então procuro não fazer isso mais. De manhã eu acordava e assistia jornal. Assistia jornal, estuprou, matou, não sei o quê, latrocínio. Que isso, cara? Você acorda de manhãzinha, seu cérebro está começando a trabalhar a atividade dele, né, 100% ali, e você vai absorver isso aí. Então, os pensamentos negativos são formados dessa forma. Né? Eles passam pela nossa visão, passa pelo nosso ouvidinho, né? Passa às vezes pela boca, pela língua, coisa que a gente fala, né? E aquilo ele vai ser decodificado aqui e vem para cá depois. Tá? Uma coisa interessantíssima que se vocês pararem para pensar, vocês já viram câncer no coração? Alguém aqui já viu câncer no coração? Não, não sabia da existência. Não. É muito difícil você ver um caso muito raro. São 20 horas e 47 minutos. Eu vou deixar essa perguntinha para a gente levar para a próxima aula. Por que você acha que é muito raro ter câncer no coração? Você tem no fígado, no rim, na batata da perna, no cérebro, na boca, no nariz, no zóio, na orelha, qualquer lugar você tem. Por que você não tem no coração? Interessante, né? Pensa. Pensa com você por que você acha que isso acontece. Né? Porque no cérebro a gente tem câncer no cérebro. Né? E por que a gente não tem no tem, viu, gente? Acho que são casos raríssimos, 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 raríssimos. Eu nunca vi. Próximo de mim, não. Mas eu acho que esse tempo atrás eu vi uma reportagem em algum lugar, eu li alguma coisa. Tá? Mas acontece. Mas raro demais da conta. Por quê, gente? Será que tem uma explicação para isso? Tem uma explicação para isso, sim. E, inclusive, uma explicação muito bonita para isso. Né? Muito bonita. Tudo que a gente, tudo que a gente pensa, já viu? Tudo que a gente romantiza, a gente coloca quem na frente? Não é o coração? Quando você faz lá, nossa, tá apaixonado, aí sai aquele coraçãozinho da cabeça, não é? Tudo não é o coração? Né? Então, por que será que a gente não tem, né, ou casos muito raros, situação de câncer no coração? E é uma explicação bem interessante, bem, vamos dizer assim, bem emotiva se você parar para pensar. Tá? Mas eu quero que vocês pensem aí para a próxima aula, o que vocês acham? Na próxima aula, a gente vai abrir nossa próxima aula nos 20 primeiros minutos com uma conversa sobre isso aí. O que vocês acham? Né? Porque uma historinha para vocês. Saiu semana passada, sem essa semana, não sei mais quando eu li, que eles já estão tendo a possibilidade de curas de tumores somente trabalhando mentalmente os pacientes, com pensamentos positivos. Olha que doido, cara. É muito interessante isso aí. E aí recai num japonesinho tem, que eu também não sei o nome, já não guardo o nome na cabeça, um médico famosíssimo, né? Que ele fala que praticamente aí quase 98% dos casos de câncer são situações mal resolvidas, coisas que a gente acaba guardando, aquela sujeirinha ali, e aquela sujeirinha acaba virando uma bola de neve.
né? Por que que a palavra misericórdias, né? Vem de onde? Cordes vem de onde? Coração, né? E né? Misericórdias. O que que seria essa palavra? Né? A necessidade da gente perdoar as pessoas, né? A necessidade da gente olhar para a pessoa, eu sei que é difícil, a gente já falou sobre isso, mas a necessidade da gente recompor essas histórias, reescrever uma nova página, né? Por mais que seja doloroso, tá? Então, né, por que essa história do coração aí, né, para a próxima aula, para a gente pensar um pouquinho nisso aí, tá bom? E na próxima aula, todo mundo vai falar. Vai valer 10 pontos esse debate. Fabiana, até falando um pouquinho na Oi? próxima aula, até falando um pouquinho sobre a próxima aula, eu ia te falar, mandar uma mensagem, mas você está falando isso, eu estou estudando piano e tem uma pianista que eu sou super fã, e ela vai tocar, ela é do Rio, e ela vai tocar quarta-feira da semana que vem em BH. E o concerto é 8 horas, então eu não vou conseguir na próxima aula, tá? Mas aí eu falo na aula seguinte. Eu já tô avisando com antecedência. Tudo bem, você vai lá, você vai gravar pra gente, que você vai mostrar ela tocando pra gente piano, e depois você vai fazer essa revisão sozinho na próxima aula. Isso, aí você sempre posta aula, né? Eu assisto ela na sequência, assim, na quinta-feira. Beleza? Tá liberado, tudo bem. Mas eu. É por um bom motivo. Mas agradecer a aula de hoje, inclusive, assim, eu não falei tanto, mas eu fiquei aqui pensando várias coisas que você foi comentando, até nesse sentido de estresse, sentimento e tudo mais. Uma das coisas que aconteceu comigo, que eu fiquei lembrando durante sua aula, foi assim, eu tive uma gestão, continuo na mesma empresa, eu tive uma gestão bem estressante que me desgastou muito emocionalmente, em todos os aspectos, e aí foi durante a minha graduação também. E quando eu terminei, coincidiu assim, eu terminei a graduação e mudou a minha gestão. Também pouco tempo depois. E beleza, nossa, agora a gestão tá boa, formei da faculdade, tá tudo bem, tudo beleza. Mas aí passaram uns anos, uns 2, 3 anos, aí eu conheci o meu namorado e fui comentar com ele dessas coisas que eu passei no trabalho. A gente estava no restaurante, assim, e para mim estava tudo bem, passei aquele estresse e já estava tudo superado, já tinha passado anos, estava com uma gestão legal, formada já na faculdade e tal. E aí eu comecei a contar para ele as coisas que eu atravessei e tal, que eu nunca tinha falado com ninguém. E aí comecei a chorar lá no restaurante, loucamente, desabafando as coisas que eu passei e tudo. E assim, eu vi que eu estava guardando, eu só percebi que eu estava guardando tudo dentro de mim quando eu comecei a contar para ele. E isso, aí falando nisso, pensando em toda essa jornada, que a gente até conversou muito no primeiro dia de aula também, né, sobre, por que que você está fazendo mestrado? Por que que você decidiu? E até uma das coisas que eu tinha uma certa, assim, repulsa gigante era voltar para a universidade, porque eu fiquei, assim, por esse período que eu passei foi muito turbulento e tal. E aí eu percebi, e agora você falando que eu percebi que foi só depois que eu superei isso, consegui realmente pôr uma pedra e deixar isso para trás, perdoar as pessoas, o que já aconteceu, que eu consegui me abrir para vir fazer o mestrado, sabe? Inclusive, para você ter noção, eu já tinha passado para fazer mestrado na UFOP, na UFMG, eu já tinha iniciado e eu sempre declinava, sempre saía, desistia, sem nenhum motivo na minha cabeça, né? Mas o motivo era esse. Então, assim, esses processos são muito importantes para a gente, até coisas, e muitas vezes falar com alguém, conversar mesmo, isso é muito importante. Então, assim, e até a aula de hoje eu não tinha feito essa conexão desses fatos que aparentemente aconteceram isoladamente, mas todos me levaram àquele negócio que você falou até do senhor da padaria.
Foi acontecendo essas coisas para me trazer até aqui hoje, assim. Isso é impressionante. E eu percebi isso agora, durante a aula, assim. Fiquei pensando nisso. Mas como sua narrativa estava muito boa, eu não interrompi para contar esse caso aí durante a aula. Então, é isso, gente, né? Às vezes a gente acha, tá? É o que você falou, viu, Ellen? Comigo, então, aconteceu várias vezes já. A gente acha que tem alguma coisa que ficou no passado e ficou resolvido. Mas, gente, todas as vezes que a gente fala e aquilo vem à tona de forma a trazer uma certa dor, é porque não foi 100% resolvido, né? Então, eu preciso mexer mais ali na feridinha, mexer, trazer isso pra fora de uma forma que, né? Por isso que o falar, e você, igual você colocou o seu namorado, é a gente ter uma pessoa que a gente confia e falar. Porque às vezes acontece isso aí, é muito normal acontecer isso aí, gente. Né? Você falar e começar a chorar, você nem sabe por que você chora, 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 e você não sabe por que você está chorando. E depois que você chora, que você fala, aí você fala assim, nossa, que legal, aquilo, eu não sinto mais aquilo da forma que eu sentia. Mas é porque eu falei, né? Eu tirei aquilo de dentro de mim. E às vezes fica escondido, tá, gente? Essas coisas, igual já viu essa sujeirinha mesmo, que fica escondida debaixo do tapete, num lugar onde você não vê, ela fica guardadinha, né? E às vezes ela vem à tona, né? Então, é o que você falou, a necessidade de conversar, de falar, né? De colocar realmente, gente. E assim, e mais uma vez, é a capacidade mais importante que a gente tem de compreender a minha grandeza e ao mesmo tempo a minha pequenez. É a coisa mais importante, gente, porque nós todos somos falhos, indispensável de quem seja. A gente vai falhar com alguém, né? Isso é muito comum. Mas a necessidade de dar a volta por cima, de não querer falhar, não quero falhar. Não quero. Eu vou falhar, vou, mas eu não quero, cara, eu não quero, eu vou lutar com isso, eu vou fazer, porque volta naquela história. É sonhar grande, mas viver pequeno, né? Viver pensando que as pessoas que estão à minha volta, elas têm uma importância muito grande na minha vida. Gente, qualquer pessoa. Quando eu falo qualquer pessoa, são aquelas pessoas que cruzam com você e que às vezes você nunca mais vai vê-las. Eu tive uma experiência, rapidinho, pra gente ir embora também, porque falta 3 minutinhos, né? Eu tive uma experiência fantástica também. Eu tava voltando de Fortaleza, Fortaleza. E aí o meu voo, ele teve um problema, disse que tinha batido pássaro na turbina e estava manutenção. E aí meu voo atrasou muito. E aí, aquela coisa, eu podia reclamar, precisava brigar, precisava falar tudo, não. Ah, tá bom assim mesmo, atrasou. Vamos fazer outra coisa, sei lá, vamos tomar um sorvete, vamos sair, né? Vamos fazer alguma coisa, certo? Vamos tocar o barco. E aí meu voo atrasou, meu voo era às 9 da manhã e eu fui embarcar às 17h30, se eu não me engano. E aí nesse embarque eu conheci uma pessoa. E essa pessoa tava lá e ela começou a me olhar muito, eu tava brincando com as minhas filhas já no portão de perto do portão de embarque, né? E aí ele falou: "Ah, que bonitinhas as meninas", e puxou papo, eu comecei a conversar com essa pessoa. E aí essa pessoa veio pra mim e falou pra mim assim, gente, ela me contou uma parte da história dela. O cara ele tava vindo do Pará. Ele tinha conseguido uma passagem aérea com a prefeitura, não sei mais com quem era, tá? E ele estava indo visitar a esposa dele em Belo Horizonte, que a esposa dele tinha vindo do Pará até Belo Horizonte de ambulância, e a esposa dele estava sendo tratada de um câncer terminal. Ô bicho, o cara me falou aquilo e eu fiquei pensando, sabe? Eu falei, graças a Deus eu não tinha reclamado do voo. Né? Não tinha, isso eu não fiz mesmo. E eu não faço, tá, gente? Porque eu sempre penso em males que vem para bem, né? É sempre o pensamento que eu tenho é esse. Mas aí eu falei, cara, que mediocridade, né? A gente doido para chegar em casa e o cara aqui me contando a história dele chorando, sabe? Uma esposa com câncer, com 2 crianças em casa. Mora lá naquelas regiões, gente, que eu nem sei aonde chega de barco, sabe? Uma coisa fora do comum. E ele tava indo para lá para isso. E ele tava levando,
na bagagem, fralda geriátrica, um monte de coisa para a esposa dele, gente. E aí eu fiz amizade com ele, né? Depois a gente acabou conversando pelo WhatsApp um tempão. Ele precisou de algumas coisas, até a esposa dele faleceu. Então, assim, olha só. Você tá sacando, cara? Como é que a vida é? Que perfeição que a vida é. Deus, ele dá todo dia a oportunidade da gente conhecer pessoas assim pra gente ver como que a gente é miserável. E às vezes passa despercebido, às vezes, na vida da gente. E eu me senti tão triste, ao mesmo tempo tão feliz de poder ajudar aquele cara. Entendeu? Que pra mim era pequeno, mas pra ele era uma coisa imensa, era imensidão pra ele. E olha só, no aeroporto, um atraso de voo coincidiu da gente encontrar. Por quê? Ah, porque tudo é coincidência. Não, para com isso. São as pessoas que cruzam a vida da gente. E essas também, gente, são pessoas pra gente agradecer delas terem passado na vida da gente. São pessoas, sabe a gratidão? De novo a gratidão batendo na porta, de novo a gratidão batendo na porta, de novo. É gratidão de ter conhecido ele. É gratidão dele ter me ensinado em tão pouco tempo tantas coisas que eu não imaginava na minha cabeça. Sabe? Me fez ser mais empático e olhar pra ele e sentir que ele estava sentindo, cara. Gente, uma dor terrível, 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 terrível. E depois a gente conversou por tanto tempo. Eu tenho até ele no WhatsApp ainda, mas o lugar que ele mora era um lugar no meio do nada mesmo. E aí não funcionava celular, não funcionava nada. Ele tinha que ir pra uma cidade lá por causa de sinal de celular. E a gente conversou por muito tempo ainda. Então, assim, todas as pessoas que cruzam a vida da gente são muito especiais. A gente perde a oportunidade de conhecê-las, de conhecer um pouquinho da história delas, sabe? De passar perto das pessoas. A gente tem preconceito demais, gente. Preconceito demais. Igual o palhacinho que eu contei pra vocês, né? Que eu fui conversar com ele. E qual que era a história dele? Ele alegrava as pessoas porque perdeu a família inteira numa casa, se eu não me engano, em Jundiaí, Paulínia, lá no interior de São Paulo. A casa pegou fogo e matou a família dele inteira. É. Então, gente, é nesses momentos que a gente consegue cada dia mais cimentar essa felicidade nossa, para que a gente consiga viver sempre, sabe, no ápice disso aí, indispensável do momento que a gente vive. Não estou falando de momentos alegres, estou falando de felicidade, que é a chave principal para a gente chegar nos 210 anos de idade. Entenderam? Bom, essas aulas são maravilhosas, né? Como eu falei com vocês, quando a gente dá uma aula, quando você explica alguma coisa que a gente aprende mais, né? Eu aprendo muito com vocês nessa profundidade, e acho que a gente deveria ensaiar um pouquinho mais essas coisas para as aulas, sabe? Igual a Ellen faz, alguns também, a Brenda, né? De falar mais, porque eu acho que isso é muito importante ouvi-los também. Eu acho que cada um deve ter uma história extremamente enriquecedora e tá quietinho no seu canto. Entendeu? Então, para as próximas aulas, a gente vai ter esses 20 minutos primeiros aí, né? Para a gente discutir um pouco a respeito. Por que que o coração é um órgão que tem uma dificuldade de ter problemas cancerígenos, tá? Biologicamente e psicologicamente. Por quê? Gente. Eu não tô falando pra vocês que nós somos perfeitos, a gente perde o tempo de ser feliz na vida da gente, pensando no futuro, sendo que o presente é tão gostoso de viver, né? Então, por que será? E aí, nas próximas aulas, gente, vamos, sabe? Eu sei que tem alguns que têm vergonha, mas isso aí é pra gente romper também, porque vocês estão até com a câmera fechada. Só eu que tô mostrando essa cara minha aqui com essa cutis maravilhosa, só eu que tô mostrando pra vocês. Então, vocês podem falar à vontade, sabe? Vamos conversar a respeito. Vocês devem ter experiências maravilhosas. E outra, gente, é cada um de uma área aqui, sabe? Isso é muito legal, né? Tem as meninas aí da agronomia, tem o pessoal, sabe? Isso enriquece, cada um de um jeito. Não, cara, essa diversidade é uma coisa maravilhosa. Nossa, como que Hitler foi burro em querer uma raça pura que ele chamava de ariana? Cara retardado, né? Sendo que essa diversidade é a coisa mais linda que existe na face da Terra. Vai ser anta, trem. Mas tem gente que é anta, né? Fazer o quê? E não muda a vida inteira, né? Espero que de repente tenha mudado nos últimos segundos de vida, quem sabe, né? Às vezes.
Gente, alguma dúvida então? Querem falar alguma coisa? Não, vamos ficar falando aqui até meia-noite, hein? Aí o bicho pega. Aí vocês vão dormir aí. Tranquilo, então? Bom, então, Tranquilo. eu vou parar aqui então, meus queridos.